Se alguém me dissesse que depois de 40 anos de casamento, eu descobriria que minha vida inteira foi uma mentira, eu teria dado risada. Eu me considerava uma mulher de sorte, casada com um bom homem, mãe de 3 filhos maravilhosos e com uma vida tranquila no interior. Nunca pensei que um dia eu fosse olhar para trás e perceber que tudo não passava de uma grande ilusão. Meu nome é Maria. Nasci e cresci numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece, onde as fofocas correm soltas e onde parece impossível esconder qualquer segredo. Meus pais eram trabalhadores humildes, me criaram com valores fortes e me ensinaram que o casamento era para a vida toda. Eu cresci acreditando nisso. João apareceu na minha vida quando eu tinha 18 anos. Ele era um homem charmoso, mais velho que eu, e com aquele jeito de quem sempre sabia o que dizer. Minha mãe gostava dele, meu pai respeitava ele, e em pouco tempo estávamos casados. Tudo aconteceu rápido, e eu nem pensei 2 vezes. Achei que estava vivendo um sonho. Nos primeiros anos de casados, a vida foi difícil. João trabalhava no comércio e eu cuidava da casa. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos um ao outro. Pelo menos, era o que eu pensava. Tivemos 3 filhos, e minha vida girava em torno deles. João era um pai presente, brincava com as crianças, contava histórias e fazia todo mundo rir. Eu olhava para ele e me sentia grata. Achava que tinha encontrado um companheiro de verdade. Mas, com o tempo, comecei a perceber que João era um homem de muitos segredos. Ele viajava muito a trabalho. Dizia que precisava resolver coisas fora da cidade, sempre com alguma desculpa na ponta da língua. Eu nunca desconfiei de nada, porque sempre fui ensinada a confiar no marido. Havia momentos em que algo dentro de mim dizia que tinha algo errado. As viagens demoradas, os telefonemas misteriosos, as contas que não fechavam. Mas eu ignorava. Quando se ama alguém, a gente arruma desculpa para tudo. Os anos passaram, e João se tornou um homem respeitado na cidade. Todos gostavam dele. Diziam que ele era trabalhador, honesto, um exemplo de marido e pai. Eu acreditava nisso com todas as minhas forças. Não queria ver o que estava bem na minha frente. Foi só quando ele morreu que a verdade veio à tona. Naquele dia, eu me lembro de ter acordado cedo. João já não estava na cama, o que não era novidade. Ele sempre acordava antes de mim. Dizia que gostava de tomar café sozinho e pensar na vida. Desci as escadas e encontrei ele sentado na mesa da cozinha, com o olhar distante. Ele me olhou de um jeito estranho, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse por onde começar. Perguntei se estava tudo bem, e ele apenas sorriu, um sorriso fraco, sem vida. Disse que estava cansado, que precisava descansar. Eu não sabia que aquelas seriam as últimas palavras que ouviria dele. Horas depois, recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. A voz do outro lado da linha era de um enfermeiro do hospital da cidade vizinha. Ele me disse que João havia sofrido um infarto fulminante, que tentaram reanimá-lo, mas não havia nada que pudessem fazer. Meu mundo parou naquele instante. Corri para o hospital, mas já era tarde. João se foi sem me dar tempo de dizer adeus. Fiquei ali, parada, olhando para o corpo dele sem acreditar. Eu tinha acabado de perder o homem com quem compartilhei minha vida inteira. O que eu não sabia é que aquele não seria o pior momento. O pior ainda estava por vir, porque foi só depois da morte de João que os segredos começaram a aparecer. E, quando apareceram, destruíram tudo o que eu achava que sabia sobre ele. A morte de João caiu sobre mim como um raio em céu azul. Passei a noite inteira sem conseguir dormir, sentada na beira da cama, olhando para o nada. Meu peito parecia carregar um peso impossível de suportar. 40 anos de casamento. E agora eu estava sozinha. Na manhã seguinte, a casa já estava cheia de gente. Parentes, amigos, vizinhos. Todos querendo prestar solidariedade,
trazer um café, oferecer um ombro. Eu ouvia as palavras de conforto, mas nada fazia sentido. João estava morto, e eu não sabia como seguir sem ele. O velório foi na pequena igreja da cidade. Era um lugar simples, de bancos de madeira e vitrais coloridos. Quando cheguei, vi o caixão já no centro, rodeado por coroas de flores. Respirei fundo e caminhei até lá. Olhar para ele sem vida foi um choque. Muita gente apareceu. João era querido, e sua morte pegou a todos de surpresa. As pessoas vinham até mim, seguravam minhas mãos. Diziam que ele era um homem bom, um exemplo de marido e pai. Eu apenas balançava a cabeça, agradecendo em silêncio. Mas então comecei a notar algo estranho. Entre os rostos conhecidos, havia pessoas que eu nunca tinha visto antes. Uma mulher de cabelos curtos e expressão tensa estava parada perto do caixão, segurando um lenço. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda. Quem era ela? Fiquei observando enquanto ela se aproximava devagar. Quando chegou perto, olhou para João e suspirou fundo. Parecia que queria dizer algo, mas se conteve. Antes que eu pudesse falar com ela, outra pessoa chamou minha atenção. Um rapaz, na casa dos 20 anos, parado mais afastado, perto da porta. Ele olhava para João de um jeito estranho, como se tivesse um turbilhão de sentimentos presos dentro dele. Quando percebeu que eu o observava, abaixou a cabeça e saiu da igreja. Meu coração acelerou. Alguma coisa estava errada. Durante toda a cerimônia, essas duas pessoas permaneceram na minha mente. Quem eram? Por que estavam ali? Depois do enterro, voltei para casa exausta. O dia tinha sido longo, e tudo o que eu queria era deitar e chorar até pegar no sono. Mas quando coloquei os pés na sala, encontrei minha filha mais velha, Ana, sentada no sofá com uma expressão preocupada. Mãe, posso falar com você um minuto? Assenti e me sentei ao lado dela. Eu vi uma mulher no velório, continuou Ana. Uma que eu nunca vi antes. Ela parecia muito abalada. Você sabe quem é? Balancei a cabeça. Não faço ideia. Ana ficou pensativa por um instante. E aquele rapaz? Você viu como ele olhava para o papai? Vi sim. Algo dentro de mim dizia que aquela não seria a última vez que ouviríamos falar deles. Naquela noite, deitei na cama sentindo um peso no peito. Eu queria acreditar que eram apenas amigos distantes, pessoas que João conheceu ao longo da vida. Mas uma voz dentro de mim dizia que a verdade era muito pior. Eu só não imaginava o quanto. Os dias depois do enterro de João passaram como um borrão. A casa, que antes era cheia de vida, agora parecia vazia e fria. Meus filhos tentavam me animar, mas eu sabia que estavam sofrendo também. Cada canto da casa me lembrava dele. O cheiro da roupa, o café que ele tomava cedo, a cadeira onde gostava de sentar para ler o jornal. Era difícil acreditar que ele se foi. Mas o luto não era a única coisa que me atormentava. As imagens daquele velório não saíam da minha cabeça. A mulher misteriosa chorando, o rapaz estranho olhando para João com aquele misto de dor e raiva. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era normal. Na manhã do terceiro dia, sentei na cozinha com minha filha Ana. Ela me olhou com preocupação. Mãe, você já percebeu que algumas pessoas no velório não eram daqui? Perguntou, mexendo no café com a colher. Sim, falei. Tem alguma coisa me incomodando desde aquele dia. Ana suspirou. Aquela mulher. Mãe. Ela me olhou de um jeito estranho quando eu passei por ela. Como se quisesse dizer alguma coisa, mas tivesse medo. Senti um arrepio na espinha. Eu sabia que Ana tinha razão. João era um homem conhecido na cidade, mas aquela mulher não parecia ser apenas uma conhecida distante. Levantei e fui até o quarto. Peguei a caixa onde João guardava seus documentos. Eu nunca fui de fuçar as coisas dele,
Sempre respeitei sua privacidade, mas agora precisava de respostas. Abri a caixa e comecei a olhar. Papéis de trabalho, contas pagas, alguns cartões antigos. Então, no fundo da caixa, encontrei um envelope amassado. Meu coração disparou. Dentro, havia uma foto. Era João, mais novo, sorrindo. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher segurava um bebê nos braços. Meus dedos tremiam. Olhei de novo. Aquela mulher era a mesma do velório. O choque foi tão grande que senti meu corpo ficar gelado. Minha mente começou a girar. Quem era aquela criança? Por que João guardava aquela foto escondida? E por que aquela mulher apareceu no velório dele, chorando como se tivesse perdido alguém muito próximo? A cabeça latejava. Peguei a foto e desci as escadas rapidamente. Mostrei para Ana. "Mãe", disse ela, cobrindo a boca. "É ela." Eu sabia que precisava encontrar aquela mulher. Mas o que eu descobriria mudaria minha vida para sempre. Meu coração batia forte enquanto segurava aquela foto. Eu não queria acreditar no que estava vendo, mas a imagem não deixava dúvidas. João estava ali, sorrindo ao lado daquela mulher do velório, e no colo dela, um bebê. Meu estômago revirou. Ana olhou para mim e respirou fundo. "Mãe, isso é sério. A gente precisa descobrir quem é essa mulher." Eu sabia que ela estava certa, mas parte de mim queria que aquilo não fosse real. João nunca mencionou nada disso. Durante 40 anos, ele escondeu esse segredo. Como ele pôde? Passei o resto do dia com aquela foto na mão, incapaz de pensar em outra coisa. Cada detalhe da imagem parecia me contar uma história que eu nunca soube. O olhar de João, o jeito que ele segurava a mulher pela cintura. Não era só uma conhecida. No dia seguinte, acordei decidida. Eu precisava encontrá-la. Fui até a igreja perguntar ao padre se ele sabia quem era. Ele me olhou com um certo desconforto, antes de responder. "Maria, ela não é daqui, mas ouvi dizer que está hospedada na pousada da Dona Lourdes." Meu coração disparou. Agradeci ao padre e fui direto para a minha pousada. O caminho parecia mais longo do que o normal. Meus pés pesavam, como se meu próprio corpo quisesse me impedir de chegar lá. Quando entrei, vi a Dona Lourdes no balcão. Perguntei por ela, e a resposta veio rápida. "Está no quarto 5. Subi as escadas devagar, sentindo o suor escorrer pela nuca. Quando cheguei na porta, respirei fundo e bati. A mulher abriu devagar e me olhou surpresa. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda. "Você me conhece", falei segurando a foto. "Quem é essa criança?" Ela me encarou por alguns segundos antes de suspirar. "Meu nome é Helena. Esse é meu filho." O mundo girou. "Seu filho?" Perguntei quase sem voz. "Sim", ela disse. "Seu filho e do João." Meus joelhos fraquejaram. Eu já esperava ouvir aquilo, mas nada podia me preparar para a dor de ouvir essas palavras saindo da boca dela. Meu marido tinha outro filho, outra família. A verdade estava começando a se lhe aparecer, e eu não tinha ideia do que mais estava prestes a descobrir. Minha cabeça latejava. Meus olhos estavam fixos na mulher à minha frente. Mas meu coração não queria aceitar o que eu acabara de ouvir. João tinha outro filho. Ele não foi apenas um erro do passado, uma aventura sem importância. Não, ele tinha uma vida secreta. Senti meu corpo fraquejar, e Helena percebeu. Me ofereceu uma cadeira, e eu sentei, ainda segurando aquela foto como se ela fosse um pedaço da minha alma, se desfazendo em minhas mãos. "Como isso aconteceu?" Perguntei sem reconhecer minha própria voz. Helena abaixou os olhos, respirou fundo e começou a falar. Ela conheceu João há mais de 20 anos, quando ele fazia viagens para cidades vizinhas por causa do comércio. No começo, ele dizia que era solteiro, prometia coisas, dizia que um dia ia ficar com ela. Mas os anos passaram,
E as promessas continuaram sendo apenas promessas. Quando ela engravidou, João pediu segredo. Disse que amava o filho, mas que não podia abandonar a família. Meus olhos se encheram de lágrimas. Então, todo esse tempo, ele esteve com você? Helena hesitou. Não sempre, mas sim, ele esteve. Quando podia, quando queria. A raiva queimava meu peito. João nunca deixou faltar nada em casa, mas agora eu me perguntava a que custo. Ele ajudava financeiramente? Perguntei, tentando controlar minha voz. Sim, ela respondeu baixinho. Era como levar um soco no estômago. Meu marido não apenas teve outro filho, como também o sustentou todos esses anos, escondendo isso de mim. Helena segurou minhas mãos. Maria, eu nunca quis te machucar. Eu também vivi uma mentira. Levantei, sentindo o chão balançar. Eu precisava sair dali. Precisava pensar. Enquanto caminhava de volta para casa, 1000 pensamentos passavam pela minha mente. Como João conseguiu esconder isso por tanto tempo? Como ele dormia ao meu lado todas as noites, sabendo que levava uma vida dupla? Quando cheguei, Ana percebeu meu estado e correu até mim. Mãe, o que aconteceu? Eu encarei minha filha, tentando encontrar palavras. Mas como dizer a ela que o pai que ela tanto admirava não era quem parecia ser? Minha vida nunca mais seria a mesma. Entrei em casa sentindo um peso insuportável no peito. A cabeça latejava e minha respiração estava descompassada. Ana continuava me olhando, esperando uma resposta. Mas as palavras pareciam presas na minha garganta. Mãe, você está pálida. O que aconteceu? Eu me sentei devagar no sofá, sentindo as pernas fracas. Olhei para minha filha e percebi que não poderia esconder nada dela. Respirei fundo e deixei escapar as palavras que queimavam dentro de mim. Seu pai tinha outro filho. O rosto de Ana se contorceu em choque. Ela piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. O quê? Isso não pode ser verdade. Eu fechei os olhos por um segundo e depois entreguei a foto para ela. Vi seus dedos tremerem ao segurá-la. Ana observou a imagem em silêncio, o rosto dela passando de confusão para dor. Isso significa que papai traiu você esse tempo todo? Balancei a cabeça lentamente. Parece que sim. Ana cobriu o rosto com as mãos. Eu não acredito. Meu pai nunca faria isso. Ele amava você. Ele amava a gente. Aquelas palavras cortaram como faca. Se fosse verdade, por que ele nos escondeu algo tão grande? Ana levantou de repente, andando de um lado para o outro. Isso está errado, mãe. Como um homem que sempre colocou a família em primeiro lugar pôde fazer isso? Eu não tinha resposta. No fim da tarde, meus outros filhos, Marcos e Júlia, chegaram. Ana ainda estava em choque quando eles entraram pela porta. Me olharam com preocupação. O que está acontecendo? Marcos perguntou. Ana olhou para mim, esperando que eu contasse. Respirei fundo mais uma vez e repeti tudo para eles. O silêncio preencheu a sala. Júlia foi a primeira a falar. Isso é algum tipo de engano. Não é. Respondi, sentindo minha voz embargar. Eu mesma vi a mulher. Eu mesma vi o filho do seu pai. Marcos passou a mão pelo cabelo, irritado. Então quer dizer que esse homem que a gente admirou nossa vida toda era um mentiroso? Eu queria defender João. Queria dizer que ele era um bom homem, apesar de tudo. Mas como eu podia fazer isso agora? Júlia começou a chorar. Eu não quero ouvir mais nada. Ela saiu da sala, batendo a porta do quarto. Ana e Marcos ficaram parados, sem saber o que fazer. Isso muda tudo, Marcos disse, olhando para o chão. E ele tinha razão. Minha família nunca mais seria a mesma. Eu não conseguia dormir. As palavras de Helena, as reações dos meus filhos, tudo rodava na minha cabeça sem parar. Eu queria entender. Como João conseguiu sustentar 2 famílias sem que eu percebesse? De onde vinha o dinheiro?
Ele sempre disse que nosso orçamento era apertado, que precisávamos economizar. Então, como ele conseguia manter outra casa? Levantei antes do sol nascer e fui até o escritório de João. Era um cômodo pequeno, com uma mesa de madeira e uma estante cheia de livros velhos. Eu raramente entrava ali, mas agora precisava procurar respostas. Comecei a abrir gavetas, papéis de contas, notas fiscais, documentos do comércio. Nada parecia fora do normal. Mas então, encontrei um envelope pardo, escondido no fundo da última gaveta. Minhas mãos tremiam quando o abri. Lá dentro, havia extratos bancários de uma conta que eu nunca soube que existia. Olhei as datas e vi movimentações frequentes, depósitos altos e retiradas feitas em uma agência de outra cidade. Meu coração disparou. Havia também um contrato de compra de um imóvel. O endereço não era o da nossa casa. Meu estômago revirou. João comprou outra casa. Fechei os olhos, tentando conter as lágrimas. Ele mentiu para mim durante anos. Enquanto eu contava moedas para pagar as contas, ele mantinha uma segunda vida, em outra cidade, com outra mulher e outro filho. Peguei o endereço e decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Esperei o dia amanhecer e liguei para Ana. Disse que precisava da companhia dela para resolver algo importante. No caminho, contei tudo. Mostrei os papéis, os extratos, o contrato da casa. Ana ficou em silêncio por um tempo, absorvendo a informação. Então era assim que ele fazia. Ele tinha dinheiro guardado para eles. Senti um nó na garganta. Chegamos ao endereço. Era uma casa simples, mas bem cuidada. As cortinas estavam fechadas. Bati na porta, o coração disparado. Helena abriu e congelou ao me ver. Maria. Eu ergui os papéis. Quero respostas. Agora. Ela nos deixou entrar, fechando a porta atrás de nós. João vinha aqui todos os meses, disse ela. Ele pagava as contas, ajudava com tudo. Ana olhou em volta, analisando cada detalhe. E vocês nunca desconfiaram que ele tinha outra família? Helena abaixou os olhos. No começo eu acreditava que ele deixaria vocês por mim. Mas com o tempo percebi que ele nunca teria coragem de fazer isso. Senti um peso esmagador no peito. Quantas vezes João voltou para casa, olhou nos meus olhos e mentiu? Quantas noites dormimos na mesma cama, enquanto ele escondia tudo isso? Eu queria gritar. Mas naquele momento, percebi que ainda havia mais segredos a serem descobertos. E eu estava pronta para desenterrar cada um deles. Minha cabeça ainda girava com tudo o que eu tinha descoberto. A conta bancária secreta, a casa em nome de João, a segunda família que ele sustentou por anos. Mas algo dentro de mim dizia que ainda havia mais. Eu não podia parar agora. Na manhã seguinte, sentei na mesa da cozinha com os papéis espalhados à minha frente. Ana estava ao meu lado, lendo cada detalhe dos documentos. Mãe, tem algo aqui que me incomoda, disse ela, apontando para um extrato bancário. Essas transferências são recentes. João morreu faz pouco tempo. Como essa conta ainda está sendo movimentada? Meus olhos se arregalaram. Era verdade. Mesmo depois da morte de João, o dinheiro continuava saindo da conta. Mas para onde? Peguei o papel e olhei os nomes. Um deles chamou minha atenção. Era um destinatário que eu nunca tinha visto antes. Ana, eu preciso descobrir quem é essa pessoa. No mesmo dia fui até o banco. O gerente me recebeu com um olhar sério. Quando perguntei sobre a conta de João, ele ficou hesitante. Maria, sinto muito, mas essa conta está bloqueada para investigação. Meu coração disparou. Investigação? O que isso queria dizer? O gerente respirou fundo antes de continuar. João tinha outras movimentações suspeitas. Você pode precisar de um advogado. Saí do banco sentindo minhas pernas bambas. Voltei para casa e contei tudo para Ana e Marcos.
Precisamos descobrir quem mais está envolvido nisso, disse Marcos, analisando os papéis. Foi então que Júlia entrou na sala segurando um envelope. Mãe, esse envelope chegou hoje. É do advogado do papai. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Quando abri, vi as palavras que mudariam minha vida para sempre. Testamento de João Ferreira. Meus olhos varreram as páginas rapidamente. Mas o que me fez perder o fôlego foi uma frase no final. Além de sua esposa Maria e seus filhos Ana, Marcos e Júlia, João também deixa parte de seus bens para seus outros filhos, Ricardo e Samuel. O papel caiu da minha mão. Outros filhos. João não tinha apenas um filho fora do casamento. Ele tinha 2. O mundo ao meu redor ficou em silêncio. Eu achava que já tinha descoberto tudo. Mas a verdade era ainda pior do que eu poderia imaginar. E agora, eu precisaria lutar pelo que era meu. O testamento de João estava sobre a mesa. As palavras no papel pareciam me encarar, zombando da minha dor. Meu marido, o homem com quem vivi 40 anos, deixou parte dos nossos bens para filhos que eu nem sabia que existiam. A dor no peito era insuportável. Eu me sentia traída de todas as formas possíveis. Não bastava João ter uma vida secreta. Ele ainda planejou tudo antes de morrer. Ana estava ao meu lado, lendo cada linha com atenção. Marcos e Júlia também estavam lá, mas em silêncio. O choque ainda era grande demais. Isso não pode estar certo, disse Marcos, pegando o papel com força. Pai nunca faria isso com a gente. Mas ele fez, respondi, a voz fraca. Ana cruzou os braços, respirando fundo. Precisamos de um advogado. Não podemos aceitar isso sem lutar. No dia seguinte, marquei uma reunião com o advogado da família. O escritório ficava na cidade vizinha, um lugar pequeno, cheio de estantes abarrotadas de pastas e documentos. O advogado, um homem de cabelos grisalhos e óculos grossos, nos recebeu com um olhar sério. Sinto muito pela sua perda, Dona Maria, disse ele, empurrando o testamento na minha direção. Mas João deixou tudo bem detalhado. Os filhos que ele teve fora do casamento têm direito a uma parte da herança. Meu sangue ferveu. Então quer dizer que ele escondeu isso a vida toda, mas teve tempo de garantir que eles recebessem alguma coisa? O advogado ajeitou os óculos. Legalmente, eles têm o mesmo direito que seus filhos legítimos. Ana bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Meu pai nunca deu nada pra gente além do básico. E agora descobrimos que ele sustentava outra família e ainda garantiu que ficassem com parte do que é nosso? Júlia, que até então estava calada, murmurou algo que me fez gelar. E se ele tiver mais filhos? O advogado olhou para nós e pigarreou. Não sabemos ao certo. Apenas esses 2 foram mencionados no testamento. Mas se existirem outros e eles entrarem na justiça, terão direito também. Minha cabeça rodou. Era como se João estivesse me traindo mais uma vez, mesmo depois de morto. Então, o que podemos fazer? Perguntei, tentando manter a calma. O advogado ajeitou os papéis. Primeiro, precisamos contestar o testamento. Podemos alegar que você, como esposa, não sabia dessa situação e que há irregularidades nas transferências financeiras. Mas vai ser uma briga longa. Eu não tinha forças para isso, mas precisava lutar pelos meus filhos. Quero seguir com isso, falei, firme. Marcos assentiu. Vamos até o fim. Saímos do escritório com um peso ainda maior nos ombros. O processo estava apenas começando, e eu já sabia que aquela batalha não seria fácil. Os meses passaram como um vendaval. O processo pelo testamento de João se arrastava, e cada audiência era uma ferida nova. Eu via meu marido sendo desmontado diante dos meus olhos, suas mentiras expostas para todos verem. Os advogados dos filhos que ele teve fora do casamento brigavam com unhas e dentes pela herança. Argumentavam que João quis que eles fossem reconhecidos
e que tinham o mesmo direito que meus filhos. Mas eu sabia a verdade. João nunca quis que essa história viesse à tona. Se quisesse, teria contado em vida. A cada dia que passava, minha paciência se desgastava. Ana, Marcos e Júlia também estavam cansados. Parecia que estávamos presos numa guerra sem fim contra um homem que já nem estava vivo. Numa das audiências, o juiz olhou para mim e perguntou se eu queria fazer uma proposta de acordo. Respirei fundo e encarei os filhos de João que estavam do outro lado da sala. Eles não tinham culpa. Eram frutos das escolhas erradas do meu marido. Então, fiz o que meu coração mandou. Aceitei dividir parte da herança com eles, mas com uma condição: que essa história terminasse ali. Que não houvesse mais brigas, nem processos, nem segredos escondidos. O juiz aceitou o acordo. A disputa chegou ao fim. Saí do tribunal sentindo um peso sair dos meus ombros. Não era o final que eu esperava, mas era o final que me permitiria seguir em frente. Meus filhos estavam ao meu lado. Isso era tudo o que importava. Os meses seguintes foram de reconstrução. Aprendi a viver com as verdades que descobri. Percebi que João não era o homem que eu pensava, mas que minha vida não precisava ser definida pelas mentiras dele. Um dia sentei na varanda, olhei para o horizonte e senti algo que não sentia há muito tempo: paz. Eu sobrevivi. E isso era a maior vitória de todas. A vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras que nos arrancam o chão. Eu vivi uma mentira por 40 anos, e quando a verdade veio, me destruiu. Mas também me libertou. Aprendi que nem sempre teremos todas as respostas. Nem sempre a justiça será como queremos. Mas seguir em frente é a maior vitória. Se você ouviu minha história até aqui, significa que, de alguma forma, ela tocou seu coração. Talvez você também tenha vivido algo parecido. Talvez conheça alguém que passou por isso. Ou talvez apenas queira refletir sobre o que realmente importa na vida. E se essa história te emocionou, compartilhe. Porque histórias como a minha não podem ser esquecidas. Obrigada por me ouvir. Agora quero saber de você. De onde você está ouvindo minha história? Me conta nos comentários. Vou adorar saber.